Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também aos meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu venho, primeiramente, agradecer a vocês, E depois, nesse vídeo muito interessante que eu vou fazer aqui, eu queria pedir o apoio, Que vocês continuem me apoiando, assim como vocês sempre têm feito, dando aí um joinha para mim. E pedir para aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, você, meu irmão, minha irmã, se inscreva aí, se inscreva no meu canal aí, dá essa força para mim. Isso é muito interessante, tá? É muito importante. Eu já estou bem pertinho dos 2.000 inscritos, E com a sua ajuda, logo, logo eu chego lá. Meus irmãos, eu queria dizer também para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que já está ficando ali escanteado, Já começou a desconfiar que alguma coisa ali não está certo. Eles já estão achando que ele está assistindo o vídeo de apóstata, Já está começando a pegar no pé dele. E esse irmão precisa de fazer algumas perguntas, mas não pode fazer, porque ali nada pode perguntar, Pergunta para mim aqui, coloca nos comentários aí que você gostaria de falar comigo. Eu te passo aí o meu e-mail ou o meu WhatsApp. Aquele irmão também que já fez parte de uma seita, saiu, Está sentindo falta de falar com alguém. Fala comigo, vai ser um prazer para mim falar com você, tá bom? E também, eu gostaria de pedir para vocês fazer bastante comentários no meu canal. É muito bom. Quando a gente vê bastante comentários ali, E a gente fica tão feliz, Quando a gente vê que vocês comentam. Mas não precisa comentar só para me agradar, não. Se vocês acharem que eu errei, que eu preciso de me dar uma sugestão ali para me melhorar meu trabalho, fazer uma crítica construtiva ali, faça. Pode fazer. Eu agradeço muito. Agradeço muito. O irmão tricolor lá de São Paulo está sempre me ajudando. Sempre ele vê alguma coisa que eu preciso melhorar, algum erro que eu cometi. O irmão tricolor me dá uma força e eu agradeço ele de coração. Irmão tricolor? Você mora aqui do lado esquerdo, meu querido. Então, meus irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante aqui nesse meu vídeo. Eu quero falar sobre o Espírito Santo de Deus. Existem algumas correntes religiosas que acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa, ou seja, é o poder de Deus de realizar as coisas. Essas correntes religiosas não acreditam que o Espírito Santo seja uma pessoa espiritual. Segundo eles, o Espírito Santo é uma força ativa, assim como uma corrente elétrica. Bom, eu não concordo com eles e tenho argumentos bíblicos para contestar isso. E entre essas correntes religiosas estão as testemunhas de Jeová. Eu vou apresentar aqui os meus argumentos para questionar essa tese deles. E, se eles não concordar comigo, fique à vontade para me questionar. Vai lá nos comentários e me questione, tá? Pode me questionar, não tem problema não, eu fico feliz. Bom, primeiramente aqui, eu vou citar aqui o primeiro argumento. No Evangelho de João, veja as palavras de Jesus. O Espírito Santo irá guiar os seguidores de Cristo a toda a verdade, porque ele não fala de si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido, anunciado, as coisas que há de vir. Jesus ainda diz, ele me glorifica, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então vocês viram? O Espírito Santo fala, o Espírito Santo anuncia, O Espírito Santo glorifica, Viram, meus irmãos? Quantas coisas atribuídas ao Espírito Santo? Agora, fala para uma corrente elétrica fazer isso. Fala para uma corrente elétrica ouvir, anunciar, glorificar alguém. Será que uma corrente elétrica faz isso? Agora eu vou mostrar um ponto muito interessante aqui, que vocês talvez não saibam disso. Vocês que não estudam a Bíblia por si próprios. Vocês que precisam de terceirizar o estudo da Bíblia para vocês.
Vocês sabiam que o Espírito Santo luta? Não, não sabia, não. Vocês não sabiam que o Espírito Santo luta, não? Meu Deus! Vocês precisam estudar a Bíblia mais. Parar de terceirizar o estudo da Bíblia. Olha, preste atenção. Preste atenção no que diz Isaías 63:10. Isaías 63:10 diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, pelo que lhes tornou em inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Pelejou, ou seja, lutou. Então viram, meus irmãos? Eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo. Eles tornaram inimigo do Espírito Santo. E o Espírito Santo pelejou, ou seja, lutou contra eles. Vocês já viram uma força ativa, uma corrente elétrica lutar contra alguém? Agora me responda, meu Deus. É possível uma corrente elétrica ser inimigo de alguém? Tenha santa paciência, né? É possível uma corrente elétrica lutar, ou seja, pelejar contra alguém? Agora veja, meus irmãos, vamos analisar o que dizem Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo 12. Nesse texto mostra que quando um anjo disse para o apóstolo Pedro que fosse à casa do gentio Cornélio, né, para evangelizar ali o gentio Cornélio, né, que foi o primeiro gentio a ser evangelizado, quando o anjo disse a Pedro que fosse à casa do gentio Cornélio, veja as palavras do apóstolo Pedro, olha: então o Espírito Santo me disse que fosse sem hesitar. Quando o anjo disse para o apóstolo Pedro que fosse à casa de Cornélio, o Espírito Santo disse a Pedro que fosse sem hesitar. Viram, meus irmãos? O Espírito Santo fala. Viram? Mais uma vez o Espírito Santo falando, né? Viram, meus irmãos? Agora, eu quero mostrar para vocês um ponto muito interessante aqui. Um ponto muito interessante aqui. Veja o que o próprio Jesus diz. Veja aqui as palavras do próprio Jesus. Jesus disse assim, ó: por isso eu declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A blasfêmia, se alguém proferir uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada. Se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesse mundo e nem no porvir. Então viram, meus irmãos, Jesus disse aqui que você pode até blasfemar contra Jesus, que você será perdoado. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Agora, me responda só uma coisinha, só uma perguntinha que eu gostaria de fazer para essas pessoas que acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa, que o Espírito Santo é semelhante a uma energia elétrica. Me responda só uma coisinha. É possível a gente blasfemar contra uma energia elétrica? É possível você blasfemar contra uma energia elétrica? Só se você falar que a energia elétrica não presta. Se você falar, essa energia elétrica daqui de casa não vale nada. Ela acaba toda hora as lâmpadas apagam, essa energia elétrica não vale nada. Aí você está blasfemando contra uma energia elétrica. Só se for assim. Ou se você for lá no poste com a tesourinha e cortar o fio. Aí você está blasfemando contra uma energia elétrica. Porque senão não tem como você blasfemar contra uma energia elétrica. Viram, meus irmãos? Não tem como. As pessoas que pensam assim, que o Espírito Santo é como se fosse uma energia elétrica, ele não tem argumentos, os argumentos dele não se sustentam. Por exemplo,
As testemunhas de Jeová. O único texto que eles usam para defender essa tese deles, de dizer que o Espírito Santo é uma força ativa, é o texto de Pentecostes, é o texto de Atos, capítulo 2, versículo 4, que registra ali os acontecimentos de Pentecostes, onde diz que os discípulos ali em Pentecostes ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar línguas diferentes. Então veja, os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Então o fato dos discípulos ficarem cheios do Espírito Santo entrar naqueles discípulos, o Espírito Santo entrou no corpo deles. Essa é a tese que essas pessoas que usam essa tese, né, como é o caso das testemunhas de Jeová, usa para afirmar que o Espírito Santo é uma força ativa. Porque diz eles que pessoas não podem entrar numa pessoa, que uma pessoa não pode ficar cheio de outra pessoa. Mas eu vou mostrar aqui, eu vou usar aqui alguns textos para mostrar o equívoco deles, para mostrar que eles estão equivocados quando eles dizem isso. Que pessoas espirituais podem sim entrar em pessoas físicas. Pessoas físicas não podem entrar em pessoas físicas, mas pessoas espirituais podem entrar em pessoas físicas. E o Espírito Santo não é uma pessoa física. O Espírito Santo é uma pessoa espiritual, assim como Jesus e o Pai. E o Espírito Santo pode entrar em uma pessoa física. Eu vou mostrar que sim. E vou mostrar que aqui eu vou provar para vocês com A e mais B. Preste atenção aqui, ó. Preste atenção aqui. Bom, Satanás é uma pessoa espiritual, não é? Satanás não é uma pessoa espiritual? Satanás não era um anjo? Então ele se tornou uma pessoa espiritual. E Satanás entrou no apóstolo Pedro. Satanás entrou no apóstolo Pedro. Certa ocasião, Satanás entrou no apóstolo Pedro e usou Pedro para aconselhar Jesus para não se oferecer como sacrifícios pelos nossos pecados, dizendo para Jesus que aquilo que estava para acontecer com Jesus, ou seja, a morte sacrificial de Jesus na cruz, Jesus podia evitar aquilo. Isso está registrado em Mateus, no capítulo 16, versículo 23. Quando Satanás chegou para Jesus e disse que, dizendo para Jesus assim, tem compaixão de ti, Senhor, tenha compaixão de ti, e isso de modo algum te acontecerá. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Então, naquele momento, Satanás estava no corpo de Pedro. Assim como ali em Pentecostes, o Espírito Santo estava no corpo daqueles discípulos que começaram a falar em línguas diferentes. Agora eu pergunto para vocês que pensam assim, principalmente vocês, testemunhas de Jeová, Satanás é uma força ativa também? Satanás é uma corrente elétrica? Bom, agora vocês que me respondam, né? Se Satanás é uma força ativa, né? Outra coisa, meus irmãos, outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70, e no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 3, diz que Satanás entrou em Judas. Mais uma vez eu pergunto para vocês, Satanás é uma força ativa? Satanás é uma corrente elétrica? O que vocês acham? Eu gostaria que vocês me respondessem, porque vocês acham que lá em Pentecostes uma pessoa não podia ficar cheio de outra pessoa. Então quer dizer que Satanás também não podia ter entrado em Pedro, não podia ter entrado em Judas. Então quer dizer que não podia, porque
Satanás é uma pessoa espiritual, assim como o Espírito Santo é uma pessoa espiritual. Ó. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de que vocês, testemunha de Jeová, principalmente vocês, testemunha de Jeová, raciocinassem comigo. É um texto muito interessante. É o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. No Evangelho, eu queria que vocês refletissem comigo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, aqui as palavras de Jesus. Jesus disse assim, ó, preste atenção, principalmente vocês, testemunha de Jeová, nas palavras de Jesus aqui, ó. Se alguém me ama e guarda as minhas palavras, meu Pai o amará. E viremos para ele, e nele faremos morada. E nele, Jeová e Jesus fará morada. Se alguém ama Jesus, Jeová o ama. E viremos, Jeová e Jesus, e nele fazemos morada. Então, meus irmãos, se alguém ama Jesus, Jeová e Jesus faz morada nessa pessoa. Agora, eu pergunto para você, testemunha de Jeová, se Jeová e Jesus pode fazer morada numa pessoa, por que é que o Espírito Santo não pode? Por quê? Então, se Jeová e Jesus pode fazer morada numa pessoa, o Espírito Santo também pode, com certeza. Ou vocês estão querendo dizer que Jeová e Jesus também não existe, são uma corrente elétrica? Porque se o Espírito Santo, preste atenção, se o Espírito Santo é uma corrente elétrica, é semelhante a uma corrente elétrica, como vocês, testemunha de Jeová, dizem. Então Jeová e Jesus também são uma corrente elétrica também. Sabe por quê? É porque assim como o Espírito Santo fez morada, entrou naquelas pessoas ali em Pentecoste, Satanás entrou em Pedro e em Judas, e Jeová e Jesus fará morada em todas aquelas pessoas que acreditam em Jesus. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre essas palavras e pensassem muito bem e não terceirizassem o estudo da Bíblia para o corpo governante. Que vocês procurassem entender por vocês mesmos, porque vocês podem fazer isso. Deus dá o seu Espírito Santo. O seu corpo pode ser morada do Espírito Santo para que você possa entender a palavra de Deus. Porque se você acredita em Jesus, o seu corpo já é morada de Jeová e de Jesus. E se você quer aprender a palavra de Deus, quer estudar a palavra de Deus e entender ela de verdade, o seu corpo pode ser também morada do Espírito Santo para que você possa entender a palavra de Deus. Você não precisa do corpo governante para engolir aquelas pudriqueiras que ele engole e regurgitar na sua boca, assim como uma ave faz com os seus filhotes.